Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na manhã desta quarta-feira, 5 horas, 6 horas da manhã, o nosso município novamente foi assolado por uma quantidade imensa de chuvas, de trovoadas, de raios, e principalmente nessa região de Campinas, Cobrasol, deixou a população intranquila. Tranquila porque, novamente, a população se vê sujeita a sofrer enchente provocada pelo rio Araújo. Nós sabemos que o prefeito municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, do qual o vereador Sanderson era secretário, anunciou, inclusive, antecipadamente na Igreja de Campinas, a construção, o lançamento do projeto para a abertura daquela ponte. Mas hoje, eu sou defensor, vereador Sanderson, que o município de São José, para acabar com essa história que sempre que tem enchente, todo mundo distribui cesta básica e distribui colchão. E tem que chegar a um final que tanto o governo do estado, quanto o governo federal, quanto o governo municipal tem que criar o seu fundo municipal de prevenção e combate às enchentes. Sem isso, sem reservar um percentual de 1 a 2%, que é pouco ainda, mas sem a existência desse fundo, sempre nós vamos captar recurso depois da enchente acontecer. E depois que a enchente acontece, nós sabemos exatamente da dificuldade, inclusive, de fazer a alocação de recursos para o local de prevenção, e quase sempre esses recursos são para remediar o prejuízo da população e não para evitar, para prevenir o combate às enchentes. Somado a essa situação do rio Araújo, eu vou tratar de 3 assuntos em relação a Campinas e Cobrasol. Nós temos a Presidente Kennedy, a situação do trânsito. É verdade que a situação do trânsito na Presidente Kennedy é uma situação insustentável, é uma situação que provoca o atraso, é uma situação que provoca a saída dos próprios comércios daquela região. Mas também, vereador Moacir, nós temos que resgatar o projeto inicial da Beira-Mar no que toca a sua vocação para a resolução do trânsito no município. A Beira-Mar foi projetada para ter 2 vias, com 3 pistas cada, 2 pontes, com ida e volta para pegar a Via Expressa 282. E não é possível voltarmos a um atraso de um projeto de 20 anos atrás. Se há 15 anos, né, quando foi prefeito, já na época do prefeito Germano, na época do prefeito Dilceres, que foi o projeto aprovado por essa casa, já se previa uma via paralela e duas vias, e eu aqui só vou trabalhar com a ideia de 2 vias. Não é possível nós fazermos hoje a intenção primeira, vereador Sanderson, do prefeito, que é transformar a Presidente Kennedy numa mão única, com 2 vias de trânsito, de carros, e 1 via de ônibus. Hoje nós temos 2 para ir, 2 para voltar e 3 na beira-mar. Portanto, nós temos 2, 4, 6 pistas. E quando nós transformarmos a Presidente Kennedy, subtrairmos a possibilidade de mais 1 via na beira-mar e reduzirmos 1 via na Presidente Kennedy para fazer estacionamento, nós aí provocaremos uma situação que não tem mais solução para o futuro, porque nós estamos fazendo agora para o futuro, e esse não é o futuro. Eu advogo hoje, vereador Rédio, que nós fizéssemos um exercício. A Beira-Mar hoje está com 3 pistas, que nós transformássemos ela em 2 pistas hoje em caráter provisório, invertêssemos a entrada hoje, onde é a saída, junto a Presidente Kennedy Sinaleira, junto a Josué de Bernardo, transformássemos uma vida de retorno e não de saída. A Presidente Kennedy manteria na situação que ela está hoje e permitiríamos que as pessoas que estão na Josué de Bernardo, que as pessoas que estão na Presidente, ao invés de passar pela Josué de Bernardo em confluência com a Presidente Kennedy, já poderiam pegar a esquerda, sair no Bistec para pegar aqui a região da Praia Comprida. A Joaquim Vaz, ela é uma rua, só temos mais 2 pistas. Portanto, o que nós temos que fazer é com que nós tenhamos, de fato, a Beira-Mar servindo para o que ela foi criada. Que era para, de fato, desafogar o trânsito e permitir que as pessoas queiram sair do centro histórico, da Ponta de Baixo, que possam sair da Fazenda Santo Antônio e querem se deslocar diretamente para a Via Expressa, possam fazer sem interrupção. Hoje, eu entendo que nós vamos dar uma marcha ré se o prefeito simplesmente investir 4 milhões de reais em cima da Presidente Kennedy hoje e não der a solução definitiva para termos mais 1 pista. Se não digo mais 1 via, eu não digo de 3 pistas, mas eu digo de 2 pistas. Podíamos ter 2 para vir
e 2 para voltar, aproveitando hoje a ponte que divide a Beira-Mar, Campinas e Florianópolis. Essa situação tem que ser bem pensada. A revitalização da Presidente Kennedy, sou completamente favorável. A melhoria das placas e a padronização da placa, sou favorável. Mas eu tenho medo, vereador Santos, é que o prefeito invista 4 ou 5 milhões de reais e não faça o que é previsto dentro da Beira-Mar. Porque ela precisa de mais 2 pistas para nós sairmos direto da Josué de Bernardo e da Presidente Kennedy, pegarmos à esquerda junto à Agropecuária Essens e vir direto sair aqui no centro histórico ao lado do Bistec. Portanto, a proposição de a criação de um fundo municipal de combates à enchente, a situação de mais uma via na Beira-Mar, elas são essenciais para nós começarmos a discutir. E a situação deste projeto do Rio Araújo. Não é possível nós convivermos hoje pagando o IPTU de R$ 1.500, que é um lote ou uma casa dentro da Josué de Bernardes, e nós convivermos com a enchente que nós estamos vendo. Hoje eu passei e tenho esse costume de rapidamente passar por alguns amigos que nós temos naquela região, e sabemos que hoje, a partir das 5 horas da manhã, ninguém mais dormiu, porque a previsão era entrar em contato para saber se o carro, tem muita revenda de carro, a maioria subiu, mas tem muita gente ainda na parte baixa, né? E a gente sabe, quanto mais se aterra, mais se investe, mais se gasta e não tem a solução. Portanto, a dragagem ou a melhoria do Rio Araújo se faz necessária, vereador Santos. Olha, essa é uma dívida de todos os prefeitos, não é do atual prefeito, essa é uma dívida de todos os prefeitos. O último investimento que houve no Rio Araújo, tirado as 2 pontes que o ex-prefeito fez, e não podemos deixar de reconhecer que as 2 pontes foram essenciais na ligação da Via Expressa, mas o último investimento foi em 1982. De lá para cá, nem mais, sabe, nada foi feito, a não ser a limpeza e a sua manutenção. E de lá para cá, quantos prédios, quantos foi a ocupação do solo em Campinas Cobrasol? Em 82, por exemplo, nós não tínhamos nenhum prédio de mais de 6 andares, de 4 andares em Campinas e Cobrasol. Então você vê, cresceu uma cidade inteira, né? Uma cidade que mais cresceu em Santa Catarina, certamente foi Cobrasol e foi Campinas, aos olhos vistos isso. E toda a água, ela caminha para o mesmo leito, e nós temos hoje essa deficiência. Ouço o vereador Moacir. Uma parte, vereador Batiste. Eu sou solidário às questões que o senhor levantou, então queria até parabenizar a questão do fundo. Acho que algumas ações, elas já estão sendo feitas, a própria modificação da ponte sobre o Rio Araújo vai atenuar um pouco aquilo que é o represamento da água para cima. É importante aí a gente destacar uma questão que é a impermeabilização cada vez maior do solo, que faz com que o escoamento seja maior e a infiltração no solo seja menor. Então, recuperar alguma política que já tem, inclusive, na casa, de valorização dos empreendimentos que permitam a absorção de um pouco da água precipitada para que a gente evite um pouco os danos. E uma outra questão que eu acho que é importante chamar a atenção e que é evidenciado aí na discussão, dentro desse estudo amplo da questão viária aqui de Campinas e Cobrasol, o prosseguimento da beira-mar, que a gente também possa estar desaguando, porque hoje existe um nó aqui próximo do centro histórico. Lógico, respeitado o entorno histórico, a questão açoriana dos pescadores, mas de recuperar e concluir essa via que também vai facilitar. Certo. Obrigado Eu pela queria parte. só justificar a criação do fundo da sua necessidade, porque todos os projetos a nível federais, quando você não tem uma fundação, quando você não tem um fundo específico, ele entra direto no tesouro do município, ele entra direto no caixa único. E quase fica difícil, muitas vezes, uma secretaria fazer o controle, dada a inexistência, muitas vezes, de dotação orçamentária para sua aplicabilidade. Portanto, a necessidade do fundo, inclusive para que nós possamos lutar, vereador Santos, junto ao governo federal, de emendas no orçamento de captação desse recurso, que não é só para o Rio Araújo, que pode ser, olha, da Rua Moura, por exemplo, junto ao Leoberto Leal, provoca alagamento. Está subterrado um cano de passagem, lá também provoca alagamento. São coisas pequenas, mas com fundo consegue se detectar, consegue trazer recurso e paulatinamente ir resolvendo os pequenos e os grandes problemas. Um minutinho para concluir. Eu só estou encerrando com essa proposição, porque nós temos que ter, na verdade, a criação desse fundo para que nós tenhamos o setor de engenharia específico para estar atuando. Nós sabemos que é o setor de infraestrutura hoje é um setor que não faz projeto, que executa obra, até faz projeto, mas não executa obra, assim como a SUSP devia ser um órgão também de planejamento no município, ter o seu instituto de planejamento no município, e essas coisas estão faltando. Se nós olharmos todos os municípios de Santa Catarina, eles têm um instituto de planejamento, eles têm os fundos
de combate a situação de enchentes, e nós estamos precisando de ter planejamento, não ter grandes e megas secretarias, mas ter secretarias que produzam conhecimento, produzam projetos para ser executados, não só pelo atual governo, mas por governos futuros, para que cada um não paralise o que o outro começou e não tenha também estudos que possam fazer. Portanto, um projeto hoje de macrodrenagem a ser feito no município de São José é muito importante para nós detectarmos os principais problemas de alagamento que nós temos e conseguir resolver, né, aquilo que fosse resolvido com recurso próprio e captar recursos para aquilo que for necessário. Só capta recurso hoje se você tiver projeto. Só capta recurso hoje, se investe ele, se você tiver recurso. Senão depois você fica 1 ano, 2 anos junto à Caixa Econômica para ficar levando de projeto, porque eles acabam ficando apenas pelas exigências hoje que está se fazendo da cobrança e para que o recurso repassado seja efetivamente aplicado. É isso, senhor presidente e senhor vereador.